Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias, porém, num ambiente diferente, um ambiente inédito aqui na estrutura do Manda pro Jurídico. Estamos na Icatu, nos estúdios Icatu, muitíssimo bem acompanhado também de Grace Ruas, diretora do Jurídico Consultivo da Icatu, e temos muitos assuntos para falar. Estamos muitíssimo felizes pela oportunidade, pela experiência, Grace. A gente vem aqui, antes de tudo, agradecer a oportunidade de conhecer não só a Icatu, mas como também o espaço audiovisual de vocês, que é incrível, e estamos muito empolgados para nossa conversa. Nós que agradecemos, sem dúvida alguma, a visita de vocês. E como é que vocês estão, Pedro? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Começar a semana assim já é bom, né? Pô, maravilhoso, né? Porra, vistão, empresa linda, super bem recebidos. Foi sensacional. Gente, eu tô completamente impressionada com a estrutura da Icatu. A gente tá aqui no edifício Aqua, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que eu visito a Icatu. E assim, basicamente eles fizeram um tour turístico aqui com a gente. Desse prédio, você consegue ver os maiores pontos turísticos do Rio de Janeiro. Eles trabalham muito bem, assim, eu tô chocada. Olha, gente, o meu Instagram e o do Manda pro Jurídico, se eu tivesse por aqui sempre, ia ser só foto dessa paisagem. Não, eu já fiz já tem algumas no meu Instagram, inclusive. Mas antes de começar o papo, Grace, a gente vai aqui entregar nossa canequinha, o nosso souvenir do Manda pro Jurídico, que todo mundo que participa passa aqui nessa experiência conosco. Tem essa lembrança, é um presente que a gente gosta de dar sempre. Muito obrigada, adorei. Vai ficar na mesa. Por favor. E já entrando na pauta da Icatu, eu queria saber como você enxerga o momento do mercado de seguros e resseguros e onde você encontra espaço para inovação dentro desse mercado que existe certa tradição, mas não é porque é um mercado tradicional que não há espaço para inovação, correto? Correto, exatamente. É muito interessante, né? As pessoas olham para o mercado de seguros, de previdência e pensam numa coisa arcaica. Exato. Acho que, como vocês muito bem colocaram, só em passear pelos andares da Icatu, já se observa que não tem nada de arcaico no nosso mercado, né? Verdade. Então, os nossos produtos, eles são produtos voltados e pensados exatamente para a necessidade de cada um dos indivíduos brasileiros. Então, quando você pensa em sucessão, quando você pensa na morte, sim, na morte. Acho que a gente não tem que ter vergonha de pensar que isso efetivamente acontece. Vai acontecer com cada um de nós. Agora, ninguém sabe exatamente o momento que isso vai acontecer. E o mais importante de tudo é estar preparado. Preparado pensando em como sejamos para nós mesmos, porque a gente também não fala só de morte, você fala também de um evento que pode acontecer com qualquer um de nós. Então todo mundo fica pensando, sou jovem, não vai acontecer nada comigo nesse momento. Mas e se acontecer? E se, por acaso, acontecer? Então é muito importante que se pense, seja no nosso dia a dia, como também lá no nosso futuro, na nossa aposentadoria, curtindo o momento, né? Viajando para Bahia, curtindo, Natália Dias, curtindo todo esse momento. Então é muito importante que se pense com relação aos nossos produtos. Inclusive, não é só seguro de vida, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito atreladas. Se eu morrer, eu sou muito novo, eu vou morrer, sei lá, em tese daqui a muitos anos, então não vou me preocupar com isso agora. Só que tem seguro contra invalidez, você segura contra um acidente permanente, você tem vários outros escopos que o seguro pode abranger que podem te proteger, principalmente se for da iniciativa privada. Porque se você parar pra pensar em alguém que depende exclusivamente da atividade laborativa dela, do trabalho dela pra sobreviver e pra sustentar não só ela como a própria família, se essa pessoa sofre acidente, se essa pessoa pega uma doença, acontece alguma coisa que ela tem uma invalidez permanente, ela não consegue, por exemplo, trabalhar, ela vai conseguir se sustentar pelo que o INSS eventualmente vai cobrir ela? Ou será que um seguro de repente conseguiria abranger tudo isso e resguardá-la desse sinistro, né, vamos dizer assim, que possa acontecer? Não, mas é exatamente isso, Pedro. Quando você falou muito de doença, né? E eu acho que a gente veio de uma pandemia, né? A gente veio de uma pandemia. E, por exemplo, muito pouca gente sabe que tem uma cobertura, que a maior parte das apólices, das seguradoras hoje em dia tem, que são de doenças graves. Então, você pode ter Você recebeu exatamente um diagnóstico de uma doença grave e aí você tem
exatamente essa cobertura que vai te dar uma indenização. E aí, lembrando, indenização de seguro não tem imposto de renda. Sim. Então, você recebe esse valor... Aproveitando o timing, né, de declaração. Aproveitando o timing. Então, você recebe aquele valor completo, né, sem nenhuma incidência tributária ali, e vai te ajudar naquele momento que você mais está precisando, que é o momento em que você está falando de, precisando fazer uma cirurgia, estou precisando fazer um tratamento. Então, você tem um rol de doenças graves que estão cobertas nessa cobertura. Além disso, exatamente como você muito bem colocou, Pedro, você tem acidente, você tem invalidez. Então, você não precisa pensar, quando eu morrer, vou morrer só... Não é só isso. E além disso, tem outros benefícios também, né? Por exemplo, o CPC, para quem é do direito, é 8336, se eu não me engano, que ele prevê que é impenhorável, então, os seguros. Então, também tem essa questão. E também no Código Civil, no 794, que ele prevê também que dívidas judiciais também não podem ser sujeitas à execução numa eventual ação judicial que peça aquele seguro que ele possa ter contratado, não só de vida, como de acidente também, né? Então, são dois benefícios aí. E a jurisprudência também, eu estava até olhando antes, tinha uma decisão recente, tem várias no sentido que ainda mantém a dívida não pode eventualmente atingir o seguro de vida ou de acidente aí do beneficiário, né? Grace, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, assim, muita gente que assiste, a gente quer saber como é que faz pra você... Fala pra gente como é que você chegou onde você tá. Isso é muito legal. Primeiro eu queria agradecer a Natália, porque eu ia falar isso quando o Rodrigo começou a falar. Eu falei, cara, acho que se eu interrompo o Rodrigo, pra ela começar pela trajetória dela. Pedro, mas a gente tá tão alinhado que tá aqui, ó, transmimento de pensação aqui, ó. E esse tipo de curiosidade é tão pessoal com todo mundo que a gente conversa, que até quando a gente tá andando na entrevista, eu quero voltar nesse lugar, porque eu sei que muita gente que assiste a gente, até porque é o tipo de pergunta que eu recebo também, é como é que você chegou lá? Porque se a gente olha... Diretora de uma empresa tão grande, é uma responsabilidade, um know-how, é tanto conhecimento que a gente fica curioso, de verdade. Eu fico pessoalmente. A gente pode falar tudo e eu vou voltar lá pra gente falar disso. E nova ainda, né? Nova, gente. A gente tá aqui trocando contatos de hematologistas aqui nesse Rio de Janeiro. Competência não tem idade. Não. Eu também tô com o programa de estágio aberto no escritório. Vou aproveitar aqui o canal pra divulgar. Vou fazer o merchan. Gente, eu também tô. Ou seja, tem muita gente contratando só nessa Quem tá reclamando aqui que não tem emprego tá errado. Só aqui tem 3 na mesa. É verdade. Ó, e aqui ainda é GPTW. Olha então, só. Olha, tem muita coisa. Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, eu acho que eu costumo dizer que o mercado segurador... desde o meu berço, meu pai era atuário, meu pai já é falecido, mas ele era atuário, que para quem não conhece, atuária é exatamente uma matemática aplicada à probabilidade, então que é a base do que é o mercado segurador. A gente trabalha com probabilidades em todos os nossos cálculos, é exatamente a nossa base. Então, principal, provavelmente, né? Exatamente. Então, meu pai era economista e atuário, então por isso eu brincava que eu era a única lá nos idos da faculdade, em 1994. Nos idos de 1994, não façam as contas, isso é proibido. Mas nos idos de 94, lá nos bancos da faculdade, eu era a única que falava que queria trabalhar com seguros. Olha. Porque tinha exatamente isso. Naquela época, você tinha muito poucas seguradoras ainda, ou muito pouco conhecimento. Até hoje ainda é um mercado, não é um mercado tão grande aqui no Brasil, né? Se você para pra pensar. Ainda é muito concentrado, sem dúvida alguma, Natália. E com isso eu acabei fazendo estágios. Meu último estágio, já para me formar, foi na SUSEP, que é exatamente a autarquia responsável pela fiscalização no mercado segurador. E calhou de que exatamente no ano seguinte da minha formatura, a Ecatu estava começando, a Ecatu tinha acabado de voltar, de sair de São Paulo e vir para o Rio, voltar para o Rio de Janeiro. A família Almeida Braga é a dona controladora do Grupo Icatu, né? E eles são cariocas, com muito orgulho. A gente adora essa cidade, faz todos os projetos sociais aqui, tem um orgulho danado de ser carioca. Então, eles estavam voltando e montando o departamento jurídico. Então, eu comecei lá, advogada júnior, recém-formada. Tenho 25 anos de Icatu. Icatu tem 30 anos de existência. Vamos fazer... Na verdade, tem mais de 30 anos. A gente vai fazer 32 agora já, de operação efetiva. E hoje sou a diretora jurídica da área de
jurídico consultivo da Icatu e também sou a presidente da comissão jurídica da FENAPREV, que é a federação que cuida exatamente da área de vida e previdência do nosso mercado. Cara, muito legal. Eu só queria fazer uma observação aqui, que a Grace falou muito bem. A gente fala muito de negócio aqui, né, gente? Então, assim, a Icatu é uma empresa enorme no ramo dela e ela está no Rio de Janeiro. Isso é muito importante, porque nós aqui estamos no Rio de Janeiro e todo mundo que está no mercado entende que o Rio de Janeiro ele é muito restrito. São poucas as empresas que ficam aqui. Eu acho que ficar aqui, eu achei legal que você trouxe até um caráter sentimental. É querer estar no Rio, é querer gerar emprego aqui, é você dar uma visibilidade para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a Icatu, esse prédio e essa justificativa ganhou meu coração. Não, e inclusive, voltando à questão do prédio, faz todo sentido a Icatu como uma força dentro do mercado de seguros, está num prédio que hoje em dia podemos considerar que é um pilar para esse novo Rio de Janeiro que a gente está vendo aí, enfim, com o projeto urbano que está sendo implementado. Perfeita colocação. Exatamente, e é fundamental ter negócios tão importantes no Rio de Janeiro como a Icatu, representando essa nova fase do Rio de Janeiro, assim esperamos, correto? Agora... Acho que só fazendo claro, por favor. Adendo, Rodrigo, acho que assim, exatamente pegando o gancho do que a Natália falou, né, da quantidade de empregos gerados. Sim. A Icatu é uma empresa hoje que tem mais de 2.200 funcionários. Caramba. Brasil. Só aqui no Rio de Janeiro nós temos mais de 1.600, em torno de 1.600 a 1.800 pessoas que transitam aqui dentro, seja entre funcionários ou, por acaso, algum terceirizado, colaboradores que atuam aqui. Quer dizer, é, sem dúvida alguma, uma grande força. E ter vindo para cá, para o Aqua, né, representa também isso. Acho que tem um lado que não tem como não se falar. A gente tem, sem dúvida alguma, vários projetos incentivados aqui dentro de casa. Uhum. E nós escolhemos vários dos projetos incentivados que são do entorno. Sim. Exatamente buscando também desenvolver toda essa região aqui da zona portuária. Que é uma região que ainda precisa de um investimento, de um incentivo muito forte. Perfeito. Então, esse é a nossa entrega, né? É exatamente demonstrar para o Rio de Janeiro quanto nós somos... quanto é importante, o quanto é marcante para nós estarmos aqui. Isso que você falou é muito legal, porque esse senso de comunidade, isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, tinham várias ações de empresas e até comunidades locais que eles tentavam investir na comunidade perto, se aproximar para poder fazer essa interação. E eu acho que isso cria um vínculo com as pessoas que são aqui aos arredores dessa zona portuária aqui do Rio. É muito importante, porque as pessoas entendem que você não está aqui só para explorar e ganhar o dinheiro. Você também está aqui para contribuir de alguma forma com a comunidade em que você está inserida. E isso é muito legal. Isso não é muito comum e você vê empresas brasileiras, mas quando elas fazem, eu acho que é um step muito grande assim que elas dão. A gente tem muito orgulho disso. É, muito legal. E agora, você quer falar mais alguma coisa, Grace? Não, ou podemos chamar o segundo elemento da Icatu que vai participar aqui do nosso papo, porque... não satisfeitos em trazermos um convidado da Icatu, trouxemos 2 convidados da Icatu aqui no Icatu Studios. Grace agora apresentou magnificamente bem tudo que a Icatu pode proporcionar, não só para os seus clientes, mas também para a sociedade carioca de forma geral mesmo. E agora, representando o segundo ponto da nossa pauta, Bruno Gelli vai fazer a substituição aqui com a incrível Grace. Vou deixar vocês muito bem acompanhados. Grace, obrigado por tudo. Tá sendo incrível toda a experiência. Muito obrigado mesmo. Gente, olha como tá tudo diferente. A gente tá gravando num lugar diferente, a gente tá tendo 2 convidados. Hoje tá assim, estamos totalmente fora da zona de conforto mesmo, mas a gente tá com esse objetivo mesmo, Brunão. Nos conhecemos na Future Law Experience, a introdução do nosso quarto elemento aqui, que sempre tá, que é o Paulo Samico. Maravilhoso. Sempre apresenta todo mundo pra gente, é um cara incrível, inclusive, Samico, um grande abraço, tá? E a partir daí começamos a conversar muito sobre diversos temas, que, inclusive, a parte de seguros que a Grace já comentou com a gente, mas vi algumas lives suas já, e você bate muito na tecla da inovação, das novas tecnologias dentro do departamento jurídico, e a importância disso na dinâmica da sua carreira. Dá uma breve explicação e como você tem tentado explorar cada vez mais, visando um desenvolvimento do negócio de maneira mais... que traga mais benefícios para a empresa, para o negócio e até para os profissionais. Começar, assim, o dia como vocês começaram, né? Bacana aqui na Icatu, receber vocês, muito legal. Apesar de estar um dia lusco-fusco, eu gosto de fazer essa referência
porque na minha trajetória eu trabalhei no Grupo Bandeirante de Comunicação com o Boechat. Deixa eu te interromper, Chegar fica um mais pouquinho perto do microfone. Eu tava percebendo isso, ele acabou de vir aqui, eu falei com ele. A edição veio aqui. Puxar Pra você ver, gente, como tem que acumular skills, né? Você tem que ter advogado, ter expertise, e você ainda tem que pensar na estrutura. Isso aí. E isso, pô, tá substituindo a Grace aqui, então bem difícil. E a menção que você falou, eu não posso deixar de fazer a brincadeira com ele, com o Samico, né? Porque eu lancei um meme em algum dos muitos grupos que eu tenho com ele. Teve uma live que ele compartilhou o link dele de acesso para o pessoal entrar. E aí tinham 500 Samicos na live. E aí eu peguei aquela fotinho do Sexto Sentido, não sei... Faz tanta referência pra muita gente. Não, pelo amor de Deus. Mas é um filmaço. E eu botei... Eu vejo o Samico everywhere. O cara é onipresente. O cara é onipresente. Gente, então, até ele, não estando aqui, está aqui. Então, Samico, abraço. Sempre lembrado. Sempre lembrado. Sempre lembrado. Então, cara, assim, minha trajetória lá, assim, a gente se conheceu lá no evento da Future, né, um evento de inovação. Eu sou muito inquieto. Então, assim, eu venho já, assim... Trabalho com a Grace há muito tempo, então a gente se provoca bastante. E desde, sei lá, 2017, a gente vem com esse incômodo na barriga de, cara, o direito é praticado da mesma forma há 50 anos. Né? Assim, Sim. O que mudou? Mudou só a tecnologia, mudou antes você Sim, era fazia físico, agora era é digital, era isso. Você Exatamente. entrou com o computador e a internet, que óbvio, melhorou muito, mas a forma de fazer o direito, ela não mudava. Perfeito. E aí, lá em 2017, a gente começou a estudar e aí pensar em situações fora, né, do nosso core, que é o direito, né, do nosso... da nossa hard skill, para ver como é que a gente podia começar a fazer as coisas diferentes. Então, eu comecei a estudar um pouco de metodologias ágeis, e fiz o curso de Visual Law na Future, e aí fui me inserindo cada vez mais nesse ecossistema de não gosto nem de falar de inovação, mas de transformação. Né? E começar a trazer, a aplicar as coisas aqui para Icatu e para o nosso dia a dia, como é que a gente melhorava as nossas entregas, como é que a gente fazia... Porque é tudo, né? Falar que a gente manda para o jurídico, né? Tudo, a culpa é do jurídico, né? A gente está acostumado a ser responsabilizado mesmo quando a culpa não é nossa. Então, como é que a gente conseguia quebrar um pouco essa rotina que era muito enraizada, né? De, o jurídico é uma área que trava as coisas, não sei o quê. Para como é que a gente pivotava isso para ser um parceiro, um aliado do negócio. Então, inclusive falando do Samico, ele fala que está tendo um rebranding dos departamentos jurídicos nas empresas e, inclusive, acredito ser uma função muito importante, porque a gente tem que pensar sempre no jurídico, seja escritório, como a minha realidade é do Pedro, como a da Nath, a do Bruno e da Grace, com um departamento jurídico, tendo o jurídico, né, o pilar jurídico como um facilitador dos negócios, que a gente pega a demanda, a vontade seja do executivo e adequa na modelagem jurídica adequada. E a modelagem jurídica adequada foi ótimo. Mas de forma a potencializar o negócio, dinamizar o negócio. Eu acho assim, a transformação no jurídico, eu acho que é de sair desse tradicional de um jurídico que tudo inviabilizável, colocava uma cláusula que você inviabilizava o modelo de negócio para você trazer um jurídico integrativo e multidisciplinar. Exato. Onde o jurídico vai participar da empresa para entender, o modelo de negócio que ele está inserido e como ele pode contribuir para aquilo viabilizar ou alavancar aquele negócio, sem ficar construindo barreiras. Eu lembro quando eu trabalhei numa multinacional e eu fazia parte de contratos dessa empresa. E uma das experiências que eu tive mais relevantes, que eu levo até hoje no escritório quando eu faço o contrato para outras empresas que contratam lá o serviço da gente, é você ir em loco verificar como funciona a operação. Entendedor, né? Exato. Nesse caso especificamente, eu estava fazendo um contrato de SSC, né? Logística, distribuição logística, e aí
eu fui na central de distribuição, ver como funcionava o mecanismo beija-flor dos caminhões, como conectava, para poder melhorar o contrato que já existia como modelo da empresa e ver o que ali a gente poderia acrescentar na prática dentro do contrato. Para não só desburocratizar a forma como o contrato estava, que tinha sido feito por um escritório interno, para como a gente dá a visão do modelo de negócio inserido naquele contrato para melhorar o fluxo do contrato. E essa transformação é isso, né? Porque a gente é advogado, né? Sim. Então, o que é esperado é que a gente tenha uma técnica muito apurada com relação àquele direito que a gente está trabalhando. Mas isso não é mais suficiente. Sim, não é. Então, você tem que, de fato, ir além e agregar outras habilidades para que você transforme não só a forma como você tá realizando a sua atividade e realizando ela de maneira mais eficiente, dando mais escalabilidade, podendo alavancar, trazendo resultado, né, retorno pro lugar que você trabalha, seja empresa ou seja escritório, né? Porque se você fizer a coisa mais eficiente, significa que você economizou tempo. E tempo é a coisa mais... É o bem mais valioso que a gente tem. Valioso que a Time gente is tem. money. E pegando, assim, esse gancho que a gente está trazendo, vem também do que a gente tem conversado muito, seja cada um aqui dentro do seu desenvolvimento profissional, seja dentro do Manda Pro Jurídico, que é quando a gente começa a inserir inteligência artificial no nosso meio e no nosso cotidiano, a gente começa a pensar e analisar que você ser um mero repetidor, que você exercer, e aí no nosso caso especificamente, uma advocacia muito tradicional, uma advocacia que performa dogmas e paradigmas, ela hoje em dia, talvez em pouquíssimo tempo, ela já não seja mais suficiente. Aí entra esse ponto que você tem que começar a desenvolver outras skills. Exato. E aí, quando a gente fala de outras skills, e a gente gosta de falar aqui muito de inovação e obviamente aliada à tecnologia também, mas a inovação não necessariamente ela precisa vir de algo absurdamente disruptivo, de uma coisa, nossa, ninguém nunca viu. Talvez seja só você parar para pensar, analisar o seu processo, analisar a sua área. No nosso caso, a gente trabalha em jurídicos internos. Analisar a sua área e pensar, o que eu posso fazer para otimizar? Processo, né? Processo e fluxo. Exatamente. Começa por exatamente. aí. Exatamente. Processo, fluxo e dados. E o dados é a camada nova que... Se você não tiver dados, você não faz nada. Não, e nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nada que não tenha uma estatística ou alguma coisa. No Brasil, o atuário não é uma profissão muito divulgada, vamos dizer assim, né? Eu conheci uma pessoa só que fez essa faculdade. Imagina, né? Você tá com 17 anos... Sim, e aí você vira e fala assim, não, eu vou fazer atuário. Só vai falar ciências atuariais. E na época de escola, acho que nem vai um profissional, porque nem deve ter, né? Alguém para se disponibilizar lá na escolinha do filho para falar sobre. Um profissional aqui dentro de casa, Gustavo Arruda, até um abraço aí, ó. Que é atuário, ele é gerente de produtos vida nosso. Ele é sensacional, cara, o cara é quase um influencer também aí da atuária. E ele divulga muito bem a carreira e, assim, mais uma vez, nosso programa de estágio está aberto. Então, assim, cara, conhecer muito mais as outras profissões do que aquelas tradicionais que a gente tá acostumado e que, assim, engraçado, né? Eu tenho 2 filhas e a minha mulher é oftalmologista, eu advogado. Pergunta para as minhas filhas... tradicionais, né? Mega tradicionais. Você pergunta para as minhas filhas o que é que elas vão querer ser quando crescer... Médico e advogado. Só que é muito engraçado, né? Porque minha mulher, ela é oftalmologista. Então, a resposta das crianças é médica de olho, igual a mamãe. Aí quando fala, não, eu vou ser igual o papai. Como é que elas falam? Como é que você explica o direito? O que você faz? As minhas filhas fazem assim, não, eu vou ser advogado, igual o papai. Aí faz assim. Que bonitinho. Porque quando eu tô de casa, quando eu tô de home office, elas me veem no computador mexendo ali. Então, na cabeça delas, ser advogado é isso. Então, isso é muito legal, que é a pureza da criança, né? Os olhos da criança vendo como é que é a nossa profissão. Mas esse ponto, Bruno, não muito, às vezes, ele se difere com que pessoas, inclusive...
estudantes de direito pensam sobre Sim. como é que é o exercício da advocacia. Muitas vezes você pensa especificamente em jurisdicionar, em você entrar em contato com o judiciário, aí você lidar com os juízes, com todos os atores que Fazer têm relação. concurso, né? Fazer concurso público, ainda mais no Brasil, né? Que você pensa num país em que há um. Nem todo mundo adere ao seguro, tem que ter a estabilidade, né? Exatamente. É um país em que as pessoas pensam muito sobre a estabilidade. Eu acho que uma das missões também, sempre vale, a gente reforça esse do Manda Pro Jurídico, é justamente isso. Trazer voz e trazer luz para outras formas de você exercer o direito. Por exemplo, você é um cara que gosta de tecnologia, gosta de dados, gosta de criar procedimento e processo. Muitas vezes, nesse aspecto, quando você está unindo com o universo jurídico, você precisa, e o ideal é que você traga profissionais de outras áreas, para ele te dar um olhar. Então, é até mesmo profissionais de outras áreas, eventualmente engenheiros de produção, do jurídico se beneficiando desse tipo de expertise, né? A gente só não se basta. E hoje, vamos lá, o conhecimento tá aí. Sim. Não busca quem não quer. Quem não quer. Com Isso é verdade. Então, assim, Com certeza. eu falo com a minha equipe, assim, acho que quase todo dia. O que vocês estão fazendo diferente? O que vocês estão aprendendo? O que vocês estão Instiga vendo? eles, né? Muito legal. Incentiva. Porque, assim, se olhar a minha... Eu tiro um dia da semana onde, no meu tempo livre, esse tempo ele é ocupado para me atualizar, fazer curso, etc e tal. Então, assim, acho que a Grace pode confirmar, não me deixa mentir. Acho que eu fui o primeiro a falar aqui no Jurídico sobre metaverso. O pessoal não estava nem... Então, assim, metaverso, Web3, criptomoeda... assim, essa questão de você ser curioso, você ser inquieto, me deixava... E a gente tem que sopesar um pouco, porque uma coisa é você ser inquieto, é você ser curioso, você buscar, entender, porque você quer se aprimorar e conhecer outras coisas. E entender no que isso pode te ajudar. E outra coisa é o medo de você ficar de fora, né? Essa FOMO. transformação o fear of missing out, né? Exato. Essa transformação que a gente está vivendo, ela é muito maior do que a gente consegue compreender hoje e do que o nosso cérebro consegue acompanhar. Exato. E Então, muito tem maior do que a nossa prática diária, porque vai para outras camadas fora do nosso ambiente de trabalho, que a gente talvez nem conheçamos ainda tudo que vai Exato. ser Não, revolucionado, a né? gente Bruno, eu não achei sabe sua o que é. frase assim. A gente não sabe o que é. perfeita. Mas, assim, daqui a 30 anos a gente vai saber. A gente tá vivendo, A gente vai falar- a gente tá vivendo um momento que em breve estará nos livros de história. Exato. A verdade é Na essa. verdade, a gente, né, viveu muito desses momentos. Nossa, né, agora. se pegar só de 2020 pra cá é uma loucura. Tá cansado um pouco disso. Tá bom, né? Tá bom já. Chega de Pode ver ser história, né? A Vamos última só, pô, transformação. pegar uma praia. Mas, e aí, quando a gente fala de tecnologia, né? Acaba disso. Muita gente acaba se jogando sem saber o que é, sem procurar entender e sem se preparar para saber o que aquilo pode te agregar ou não. Justamente por causa do FOMO, por causa desse medo de ficar de fora. Não, eu tenho que entrar no vagão dos early beginners, eu tenho que entrar nesse trem primeiro. E aí a gente vê, por exemplo, notícias como saiu recentemente agora lá em Nova York, na Suprema Corte, que teve um advogado que usou o ChatGPT. Eu vi. Eu vi. E a verificação de fatos dele foi perguntar para o ChatGPT. Esse processo existe? Essa informação que você me deu é real? E as pessoas não entendem que o G, P e T tem um significado, e o G é generativo. Sim. E as pessoas acabam antropomorfizando muito a tecnologia. Então elas ficam falando assim, tá vendo? O ChatGPT errou, o ChatGPT mentiu. Não, ele não errou, ele não mentiu, ele não sabe o que é isso. Então ele agiu conforme ele foi construído para agir, né? Ele não tem ainda a capacidade de agir intencionalmente. Eu até acho que num futuro muito próximo a gente vai chegar lá, né? Porque assim, o 3,5 é uma coisa, o 4 já é Sim, outra completamente coisa, né? diferente, muito maior, não As sei versões, quem já né? testou. E eles já estão trabalhando no 5. Sim. O 4 já está com conexão na internet, já acabou com muita coisa. Então, assim, fasten your seatbelt. Desculpa, vai. E outra coisa também é que as pessoas também não entendem, por exemplo, esse caso do advogado, e que eu já vi até cursinho aqui no Brasil em Instagram, de cara vendendo como usar o ChatGPT como seu estagiário. Já vi até isso aí sendo divulgado. Se o curso fosse esse,
como usar, eu até falaria ótimo. Eu sou um pouco polêmico em relação a isso. Não, fica à vontade. A gente não tem pudor nenhum em falar o que pensa aqui. Eu acho que o curso para aprender a usar a ferramenta é muito bom. Sim. O que me incomoda é aquele negócio. Compre aqui um book de 300 prompts. E que já tem. Mas Já assim, tem. Se você perder 5 minutos no Instagram, você vai receber uma oferta de um combo de prompts prontos para direito, um combo Pra de fazer prompts isso, fazer aquilo. pronto Sim, para marketing digital. os modelões, famosos modelões. Cara, isso pra mim é que... e hoje, pra mim, a brincadeira que eu faço essa foi a primeira profissão a ser eliminada. Por quê? O cara que vem, vendedor de modelo de contrato, vendedor de modelo de prompt. petição. Não, o próprio vendedor de prompt. Sim. Por quê? Já saiu o AutoGPT. Sim. Vocês conhecem o AutoGPT? Já brincaram nele? Não Tá brinquei, lá já ouvi falar. GitHub. Cara, você dá um prompt e ele melhora o seu prompt. Caramba. E ele te dá versões daquele prompt. Melhoradas. Legal. Porque qual é a grande sacada da inteligência artificial generativa? É você saber perguntar. Porque eu fiz uma brincadeira em família, né? A minha mãe, que é zero tecnológica, estava lá em casa, e aí ela, esse negócio de ChatGPT, eu fui mostrar para ela, não sei o quê. Aí ela, então eu vou fazer aqui uma pergunta. Aí ela fez uma pergunta super simples, ela achou a resposta ótima, maravilhosa. Eu falei, mãe, então olha só. Aí eu comecei a dar detalhes, fui melhorando aquele prompt dela, e ela falou assim, nossa, isso realmente muda a forma e a qualidade da entrega. Sim. Com certeza. Então, você saber perguntar hoje é uma skill que a Sim. galera vai precisar ter. O Daniel senso Marques, crítico. o Daniel Marques, inclusive, fala isso, que ele, como filósofo, falou Sim. que o filósofo tem que fazer as perguntas certas Sim. para encontrar as respostas. E o ChatGPT acaba funcionando muito nesse sentido também. Adequar os prompts para poder ter a entrega que você está realmente esperando e, no caso jurídico, por consequência, o cliente ou o departamento jurídico. Eu acho que o que vai acabar acontecendo, que acho que é o caminho que a gente está chegando, e aí vem o que você achar que é bacana você ter cursos de como usar, é você começar a utilizar a inteligência artificial, que a gente já usava cotidianamente, mas não tinha essa interface direta, pelo menos não em larga escala, com todo mundo utilizando. É você saber utilizar aquilo ser um aliado. Mais uma vez. E aí entra um pouco daquilo que a gente falou, que você ser um mero repetidor da profissão de forma tradicional, rapidamente fica obsoleto. Porque se você sabe utilizar uma ferramenta tão aprimorada, que tem uma base de dados bizarra como o ChatGPT, você tem que saber aonde você quer chegar e você tem que entender a dor, o seu problema, ou pensar, pelo menos, ou ter aquela faísca inicial. Senão, na verdade, você realmente vai ter você vai ter já uma inteligência artificial que faz isso muito mais rápido e muito E melhor é uma que você. oportunidade que a gente está tendo como humanidade. Sim. Como sociedade, mas É o como momento, humanidade. Porque os riscos do uso... Porque para o uso cotidiano, nossa, é ótimo. Sim. Eu fiz um e-book de uma história das minhas filhas. Fiz com o ChatGPT, me ajudou a escrever, e usei o DALL-E para fazer as imagens. E aí depois eu fui pro bom e velho PowerPoint, juntei tudo e salvei em PDF. E no dia que eu tive uma atividade da escola, que era ler um livro, eu fui lá e li um livro que era a história das minhas filhas na escola, com as amiguinhas dela, dentro da unidade que elas estavam estudando. Gente, que demais. E aí, pro uso cotidiano, ele serve muito. Eu uso bastante, ainda mais agora que ele já virou aplicativo. Antes eu usava ele só como... eu colocava ele como lá na minha tela inicial, mas ele jogava pro site. Agora, com o aplicativo, facilita muito. Mas eu acho que para evolução, para a gente usar isso profissionalmente, para a gente usar isso, acho que ter ganho real mesmo, a gente tem que evoluir como humanidade, porque as principais questões hoje do uso dessa tecnologia são os vieses, né? São as questões éticas e as questões de privacidade, né? O pessoal chama de caixa preta da inteligência artificial. Direito autoral, às vezes até. O direito autoral, eu acho que ele acaba sendo uma consequência, né? Porque a BBC, inclusive, ela teve ela chegou a processar o ChatGPT porque ela estava usando os artigos e os conteúdos da BBC e CNN dos Estados Unidos, né? Não aqui do Brasil, porque estava usando os conteúdos que estavam em informativos dele sem autorização e sem pagar os respectivos direitos autorais. Como o medo
da tecnologia. Sim, com certeza. eu acho Mas também. é Eu algo a acho ser também. discutido. Mas o meu ponto do ChatGPT, na verdade, quando você começou a falar lá atrás, na verdade são dois. A questão da pergunta. Por quê? E para você saber fazer a pergunta certa, você tem que ter o domínio do conhecimento Exato. da sua área e da sua matéria. Perfeito. Se Você já reparou? se você for raso, a pergunta vai sair torta. Você já reparou que todo contrato que o pessoal fala assim, pedir pro ChatGPT fazer um contrato, os advogados vão acabar. Pedir pro Já ouvi isso mil ChatGPT vezes, fazer é. um contrato aqui, ele fez um contrato excelente. É um contrato de prestação de serviços, de pintar a sua casa. Sim. Sim, não. E É um mesmo que for um contrato de contrato. compra e venda, não mesmo sei. que for um contrato mais complexo, que ele ainda consiga elaborar lá as cláusulas. Ele não consegue. Mas assim, mas Essa é a assim, questão. o ponto vão ter peculiaridades do modelo de negócio que ele não vai conseguir importar em cláusula. Então, Eu acho assim, que- ele vai ser de alguma forma raso ou incompleto. Então, também Precisa cabe de à uma. pessoa que fez a pergunta e que está utilizando a ferramenta saber. Beleza, usar aquilo como um esboço, talvez. Um estagiário aí, volta ao que a gente tava falando lá atrás do caso dos Estados Unidos, você falou. O cara tem que saber que se ele tá usando a ferramenta, ele tem responsabilidade de minimamente revisar o que ele tá submetendo à corte. É o bom uso, né? Então, assim, pra mim ali é até um paralelo com o estagiário. O estagiário, ele tem lá, a partir do 7º período, lá, autonomia e tal. Você tem lá as responsabilidades como o gestor daquele estagiário, como o profissional que tá coordenando ele. Mas se ele escrever uma coisa e você assinar sem revisar, a responsabilidade é sua, né, dele. É. E aí o ChatGPT, eu acho que nesse paralelo, assim, de forma abstrata, né, ele se enquadra, porque você usou aquilo como uma ferramenta para antecipar ou adiantar o seu serviço, mas cumpra você a tarefa de revisar o conteúdo antes de submeter à corte, à justiça, ao seu cliente, se for um E contrato. é engraçado, né? Porque o Gartner, ele tem um relatório que ele fala, né? Das profissões que vão ser mais impactadas, não sei o quê. E aí, o direito, né? A advocacia tá lá em cima. Sim. Só que tem um asterisco, tem ali um disclaimer falando assim... A gente não conhece a fundo as atividades que os advogados fazem. Então, assim, eu acho que essa questão de você entender o negócio, essa questão de você ter a técnica... Porque é óbvio, gente, vamos lá. Inteligência artificial consegue processar milhões de informações, milhões de dados muito mais rápido que a gente. Então, assim, o direito material, ele vai absorver. Assim a gente não vai ganhar, né? Não vai ser desse jeito que a Pode gente não vai ser ganhar. agora, mas Sim, daqui sim. a pouco ele Sim. vai absorver. Então, é a gente, de fato, trazer quais são as outras competências que a gente pode agregar para, junto com a inteligência artificial, Isso. trazer uma eficiência pro negócio. E aí Cada eu te um no pergunto, seu job, né? eu te pergunto, Bruno, o que é que você acha que hoje um profissional jurídico, e aí você pode pensar num jurídico interno ou num escritório, como é que você acha hoje, você vê a melhor forma desse tipo de profissional aproveitar a tecnologia que a gente tem para poder absorver isso e replicar da melhor maneira profissionalmente? Vamos lá, assim, é uma pergunta que não tem forma de receita de bolo, né? Eu acho que primeiro você tem que entender, ser curioso e falar o que tem aí, né? Porque e a gente acaba sendo monotemático. Você vê, a gente só falou de ChatGPT. Só que o ChatGPT é uma inteligência artificial que é um modelo de linguagem LLM, né? Large Language Models. É um modelo de linguagem grande de dados. E existem vários, além do ChatGPT. O ChatGPT é o mais conhecido deles. Mas existem outros, né? Então, assim, é que a gente acaba sendo direcionado. É porque o ChatGPT botou o assunto na mesa. É isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, e hoje você vê, assim, as outras inteligências artificiais que estão, e aí vem agora os plugins, as APIs, né? Então, teve o caso do Bard, que foi, né, quando anunciou a Google perdeu os 100 milhões de valor, né, de dólares, porque ele, né, fez besteira lá na data do anúncio. Então, hoje, a Microsoft, o Google, elas já estão integrando as suas ferramentas, algumas com até mesmo o chat, a solução da OpenAI. Mas mais que isso, voltando lá para a sua pergunta, Natália, eu acho que a pessoa que está começando a carreira agora, ela tem que ser curiosa, ela tem que ser inquieta. E aí ela tem que estar olhando para o que está acontecendo. Você não pode ser um mero espectador. Você tem que ver o que está acontecendo e buscar protagonismo. E aí ir atrás, correr atrás do conhecimento. Às vezes,
não é só a inteligência artificial. Cara, se você souber muito de inteligência artificial e você não souber de fluxo e dados, e você não souber outras metodologias que podem te auxiliar, só a inteligência artificial não vai te levar a nada. Por quê? Como o Pedro falou, foi lá, entrou num cliente, entendeu o processo, você precisa praticar empatia, você precisa entender a dor, aquela solução que você está tentando resolver, porque a gente, como advogado, às vezes a gente pensa muito, isso vai resolver esse problema aqui. Mas se você não olhar o todo, eu tirei o meu problema, mas eu joguei o problema para o outro, para a caixinha do lado, você não vai conseguir implementar aquela solução. Você precisa criar uma rede de pessoas que vão levar as suas soluções para frente. Você precisa criar essas pontes, e às vezes com outras áreas, trazendo uma multidisciplinariedade que hoje você pode ter sozinho ou você pode ter por networking. Sim. Né? Assim, trabalho é isso, principalmente quando você está em empresa, cara. O trabalho não começa e acaba no jurídico. Ele vem de um lugar, ele vai para um lugar, então você precisa dessas conexões. Você precisa saber se aquilo que você está fazendo, você fala, nossa, bolei aqui um negócio, ele está sendo efetivo? Ele ajudou a resolver o problema que aquela pessoa, que aquele demandante te trouxe? Não. E aí, como é que você resolve isso se você não tiver dados, se você não tiver métrica, se você não tiver OKR? Então, assim, mais do que a gente falou, a inovação, ela não é só tecnologia. Sim. Ela é tecnologia também. A tecnologia é um acelerador da inovação. Mas muito da inovação é braçal. Sim. Eu achei muito legal, que eu acho que dá pra gente sintetizar um pouco o que você falou. São também pontos que a gente aborda muito no Manda Pro Jurídico, que tem determinadas soft skills que elas são as matrizes de você se tornar um bom profissional. Você falou uma incrível curiosidade. A curiosidade ela é uma soft skill que, se o profissional tem, ele consegue chegar a muitos lugares. Porque ele sai daquela zona de conforto dele e ele passa a não somente se incomodar, mas ele passa a querer saber como é que é. Então, assim, eu acho que é essencial, assim, essencial. Eu vou dar um exemplo aqui prático, até puxando a sardinha para Icatu, né? A gente tá aqui, né? Fazer o quê? Não, puxa a sardinha mesmo. Não, puxa, gente, Pode até eu tô puxar puxando o sardinha. tubarão, a baleia azul, eu todo tô mundo. puxando muita sardinha. Porque Esse estúdio aqui que a gente tá, gente, vocês não estão entendendo. A gente falou, né, de seguro, né, etc., que é super importante. A gente sabe que, né, o seguro, infelizmente, ainda tem uma penetração muito baixa na nossa sociedade, né? E vocês falaram do momento de pandemia, etc. e tal. Mas também tem um outro tema que vem agora, que é a longevidade. Porque a gente vai viver mais. E aí todas essas soluções, Deus todas quiser. essas inovações, elas vão fazer com que a gente viva mais. E a gente tem que se preparar para isso, né? E aí a Previdência acaba entrando também como uma questão de proteção, né, também sucessória e patrimonial muito relevante. E aí, como é que a gente aplicou essa questão de inovação, por exemplo, na Previdência? Não foi com tecnologia, foi com fluxo, foi com processo, foi com uma estruturação de produto e uma estruturação jurídica. A gente estava vivendo um momento de pandemia, né, onde as pessoas a economia, né, ficou muito quebrada, mundialmente falando. E normalmente, quando isso acontece, as pessoas procuram as suas reservas financeiras e aí o produto de previdência, né, ele tem esse objetivo da longevidade, de proteção da longevidade, né? De fazer com que naquela data que você escolheu, a sua data de elegibilidade, você venha receber uma reserva, né, uma renda, né? Então, e isso é importante para a formação de poupança, né, brasileira, né, como país. A formação de poupança da população. Então, quando a gente tem esse cenário, as pessoas vêm e vão lá resgatar a Previdência. Então, a gente criou um mecanismo, né, de produto com estruturação jurídica, onde a Previdência pôde ser dada em garantia de um empréstimo pessoal, e aí, por ser uma garantia tão firme, né, as pessoas, as instituições financeiras concediam esse empréstimo a uma taxa muito menor, muito mais atrativa para aquele indivíduo, com a Previdência atrelada como garantia, e a pessoa não teve que se
recorrer, né, se desfazer daquele recurso tão importante para a longevidade dele. Eu acho que isso é muito importante, Bruno, porque a pandemia, né? A gente está em 23, começamos em março de 20 a pandemia. O lockdown, né? O lockdown, março de 20. Pelo menos no cenário brasileiro. No Brasil, março de 20. Experimentamos tantas formas diferentes de inovar, visando a sobrevivência, a manutenção de um status quo mínimo, né? Que hoje em dia, claro que a gente tem que lamentar do que aconteceu, mas a gente pode ver de algumas fontes das inovações que vemos naquele momento crítico ali, pré-vacinação, etc. Inclusive, e o exemplo da Ecatu é exatamente isso. E tivemos outras inovações, assim, por exemplo, o Pedro pode falar muito melhor que isso, porque foi ele que capitaneou lá no escritório isso, a questão da assembleia de condomínio por videochamada, que não existia. Nós fomos o primeiro escritório a implementar isso no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro ou foi no Brasil? A gente não tem como saber no Rio, porque cada junta comercial é estadual, né? Isso. Mas o auditor que fez análise disso, que foi antes da pandemia, inclusive, que a gente implementou, ele botou um ponto como exigência. Eu falei, gente, o que é um ponto, né? E aí eu fui lá falar com ele, ele falou, cara, vocês são os primeiros escritórios que estão registrando o estatuto social com previsão em assembleia por vídeo. Não tem nada vedando na lei, então pode se fazer. Passando. E hoje já até tem previsão legal específica, né? Mas a gente fez isso antes da pandemia, e quando a pandemia entrou, o cliente ligou pra gente e falou, cara, obrigado, porque agora eu consigo, não vai viabilizar. Quanto a gente avançou a forceps, né? Exato. E aí o que eu quis dizer é isso. O que a gente fez ali foi um mecanismo de criatividade jurídica. A gente viu o espaço para poder aproveitar essa oportunidade e colocamos visando o benefício do nosso cliente, assim como vocês beneficiaram dos seus clientes aí na questão dos empréstimos com a garantia dos serviços previdenciários. E, cara, é exatamente isso que a gente sempre bate na tecla. Não é porque você vai ter um super maquinário que vai trazer inovação se não for, de fato, algo que beneficie a quem você quer beneficiar. E a inovação ela tem que ser colaborativa, né? Exato. A Ecatu ela é a maior seguradora independente de vida e previdência do Brasil. Significa o quê? Para o pessoal que não está muito acostumado com seguros, né? A gente é independente não é porque a gente está sozinho, não. A gente é independente por quê? Porque a gente não tem balcão próprio, né? Então a gente tem 30 anos, 32, né, de operação, a gente precisa de colaboração, de parceria, né, com empresas que vão distribuir os nossos produtos e além dos corretores também que fazem muito bem esse papel. Então, o que acontece? Não adianta eu pensar nesse produto sozinho, nesse produto que eu falei. Eu preciso de alguém que vá dar o empréstimo para a pessoa, né? Sem isso, sem que é linha de frente para entender. Esse produto não nasce. O ecossistema, né, tem que estar alinhado, né? Isso. Então, assim, essa questão da colaboração entre empresas, entre pessoas, e eu acho que isso é um dos ganhos que a gente teve, apesar do... E é sempre bom lembrar, gente, que a gente já falou de tecnologia e uma série de outras coisas são fundamentais e estão, se bem utilizadas, serão fundamentais para o futuro da nossa carreira e do mercado de forma geral. É sempre bom lembrar que o direito é uma ciência humana. Então, a tecnologia é uma ferramenta para que facilite a regulação das relações humanas. Então, por isso que apesar de termos ouvido isso desde sempre, né, que o direito vai acabar, já tem filmes falando isso, vai ser tudo por um robô vai fazer, enfim. A IA que eu uso contra a IA que você usa. Exatamente. É importante frisar que eu sempre tive essa teoria, que enquanto eu tiver 2 ou 3 pessoas aqui para que tenham uma relação a ser regulada, vai existir o direito e vai ser importante o papel do advogado. A gente tem uma coisa que é muito bacana na nossa profissão, né? Que pelo menos eu desconheço em qualquer outra, né? Estamos aqui em 4 na mesa. 3 podem ter a mesma opinião. E 1 pode ter uma opinião completamente diversa. Antagônica. E ele não está errado. Sim. Porque no direito tem a... subjetividade, né? Não só a subjetividade, mas a corrente minoritária. Sim. A gente estudou isso na faculdade. E a gente pode ter certeza que talvez os divergentes da opinião aqui, em algum período de tempo, possa
vir a ser o que tem a maioria da opinião, porque, enfim, as coisas mudam com o tempo. Quantas coisas mudaram de 2023, de 2020 para cá. E as estruturas, as dinâmicas e a maneira como as coisas são conversadas hoje em dia podem trazer, em um estalar de dedos, uma mudança. Por exemplo, vamos supor que você fosse o único com a opinião divergente. Daqui a 2 anos... Pode estar inverso. Você pode ter 3 contra 1 que tem opinião divergente que se manteve com o Exato. E assim, no direito, nem o passado é certo, né? Exato. Hoje, nem a coisa julgada mais é certa. Então, exatamente. E em direito, né, a gente... Pelo menos quando você está falando de judicialização, né? Tem uma questão que depende do livre convencimento do magistrado. Então, cara... Exato. Pode ter aí a A, e a B, e a C. O cara pode decidir com base da cabeça dele. É isso, exatamente. O que o Pedro falou, o nível de subjetividade. Uma coisa que eu achei legal que você falou, Bruno, é que quando você abordou, e aí a gente tem, né, a Icatu, que tem produtos, né, vida, previdência, capitalização, e quando você pensa assim, quando você pensou em previdência, como uma forma... Quando a gente passa a atrelar, a gente vai viver mais, então vale a pena a gente refletir sobre isso. A gente sabe que no Brasil não é a mente do homem médio pensar sobre essa questão do eventual acúmulo de riqueza, como vai ser a nossa velhice, digamos assim. O que é muito legal é que uma forma de inovar também do Manda Pro Jurídico é comunicar o direito de outras formas. E tem várias outras áreas que também fazem isso. Por exemplo, você tem veículos de comunicação que tratam sobre economia, que tratam sobre o aspecto financeiro, que traz também essa ideia de como é importante, né? Então, por isso que eu gosto muito desse tipo, não falando assim de produto como aspecto de comercialização, mas esse tipo de reflexão, sabe? Esse tipo de reflexão sobre a longevidade. Porque, veja bem, a gente colocou tudo num pacote só. A gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando de você pensar interdisciplinarmente, a gente tá falando de você comunicar tendências de mercado, e todas elas você concentra muito bem, sabe? No mesmo aspecto, é pensar sobre... A velhice, a sua posterioridade, é pensar sobre como é que vai ser. E aí você ainda trouxe... Eu achei muito legal essa questão de você conseguir atrelar a sua previdência a um eventual empréstimo, ou seja, aquilo te lastrear. Eu acho que é um ganha-ganha muito grande para todos os players, né? E não foi à toa que deve ter uns 3, 4 meses depois, quando o Ministério da Economia lançou aquelas 13 medidas de proteção ao crédito, uma delas criar os normativos para que os produtos de previdência sejam dados em garantia para operações de crédito. E a gente já faz isso há 4 anos. Então... E eu acho que nesse caso, inclusive, de você de seguro, enfim, que a gente estava até conversando antes, vocês ainda têm um outro desafio acrescentando ao que a Natália... O que a Natália falou perfeito, mas eu botaria um outro componente, que é o desafio cultural. O brasileiro e o latino, de forma geral, ele tem uma dificuldade em falar em evento morte. Sim. Ele tem a dificuldade em planejar o futuro dele, porque ele quer viver o presente ali. Não quero pensar nisso no futuro. Às vezes, a gente tem muito isso no escritório, das pessoas saberem que elas precisam fazer um planejamento sucessório, fazer um planejamento que envolva o patrimônio dela, não só para um filho, ou até para ela se planejar para o futuro. Mas ela chega na hora de sentar à mesa e conversar sobre... Ela tem uma trava. Tem uma dificuldade. Uma trava cultural Conversa difícil. Cara, eu não quero falar sobre isso. A gente tem esse desafio também, que eu imagino que vocês também tenham para fazer a venda. Falar da nossa finitude não é fácil, né? Não então, assim, é muito engraçado. Tem uma figura muito emblemática do mercado segurador, que ele já é um senhor, né? E ele fala, eu tenho 80 anos, mas... pelas projeções, né, tabatuarial, não sei o que, agora eu vou viver até os 120 se eu morrer. Né? Maravilhoso. É sensacional, e é uma pessoa que tem o dom da palavra, então as palestras dele são sensacionais. Então, assim, é isso, mas é muito difícil de você falar sobre a nossa própria finitude. Sim. E quando você fala de seguro de vida, você fala de previdência, é isso, é proteção patrimonial daquilo que você construiu na sua vida. E mais ainda, sucessão, falar de sucessão. Né? Eu acho que pra gente que é advogado, é um pouco mais fácil. Assim, eu vejo quando eu me casei, eu trato muito isso com meu marido, assim, algo que tá assim, no meu horizonte sempre muito claro. E eu percebi que no início, falando disso num aspecto não profissional dentro da minha casa, ele tinha um pouco de dificuldade quando eu falava sobre a finitude. Não, o eventual
caso de morte de pessoa X, de pessoa Y, enfim, como é que é meu falecimento, seu falecimento, etc. Acho que a gente também tem um olhar, pela nossa profissão, um olhar muito mais pragmático em relação a isso. Até porque a gente consegue antever todos os entraves que estão lá na frente, caso a gente não cuide disso de forma correta. Mas é difícil, assim. Por isso que eu falei, acho que o homem médio... É difícil para o homem médio. E é por isso... Vai lá. E é por isso que, antes você falou da soft skill, aqui que é da curiosidade, eu acho que acaba sendo uma soft skill, principalmente eu e Pedro, que a gente trabalha com planejamento patrimonial, que eu imagino que vocês aqui na sua dinâmica também têm que desenvolver, que é uma oratória empática, né? Para a pessoa entender e a ser convencida de maneira não agressiva, de falar, não é apontar o dedo e falar, cara, você vai morrer, planeje-se pra isso. É falar de uma maneira humana que eventos acontecem e antes que o evento aconteça, esteja planejado pra isso. Não empurre o que é inevitável com a barriga. Porque se você continuar empurrando as coisas com a barriga, lá na frente, o buraco vai ser maior ainda. Né? É por isso que essa narrativa ela tem que ser modulada. Né? Assim, quando a gente fala assim, vamos falar conversa difícil, morte, finitude, você já começa de um lugar ruim. Né? Mas vamos mudar, vamos falar. Educação financeira. É isso. É isso. Exatamente. É isso. Foi por isso que eu falei sobre essa questão de a gente estar aqui para comunicar algumas inovações jurídicas. E eu acho muito legal que hoje em dia, no mercado financeiro, você já tem também comunicadores, você tem players que estão falando sobre isso. Cara, pensa assim, você pensar na posteridade não é uma coisa de milionários. Isso é uma coisa de todos nós que estamos aqui, independente do seu grau de renda, é extremamente fundamental. E aí, assim, também é nítido que essa inversão absurda da nossa pirâmide etária, né? Sim. Que você vai tendo muito idoso e pouca gente jovem. Gente, vários países estão lá e a gente está chegando lá também. Por isso que a previdência oficial, né, não funciona. Exatamente. A gente tem que olhar para complementar. É isso, não tem como. E assim... Quem tem filho sabe, né? Eu não tô evoluído aí igual alguns atores de Hollywood que falam assim, não vou deixar nada do meu filho, todo o meu patrimônio eu vou doar, ele que lute, porque ele tem que... Nada. Lá pode, né? Aqui já tem a legítima aqui. Lá é fácil adotar, lá é fácil um monte de coisa, não precisa deixar nada pra ninguém. Aqui é diferente. Eu tenho 2 filhas, se eu puder deixar elas resolvidas pro resto da vida, sem ter que se preocupar com nada, poxa, eu quero, onde é que assina? Só tem também a posição agora que o governo está tentando também não deixar as heranças a partir de um certo valor aí para as próximas gerações, né? Para o Estado pegar. Isso é outro debate que a gente tem. A gente entra nessa questão de das mudanças legislativas que acontecem. Por isso, né? Que no Brasil nem o passado é certo. Exatamente. Então, assim, uma coisa quando a gente faz os planejamentos patrimoniais gênero, né? Seja familiar, seja sucessório, enfim. A gente fala, cara, não adianta eu ter que entender o que você quer para poder desenhar o planejamento, mas a gente não pode seguir por um caminho, porque se muda uma legislação aqui, tu cai num buraco. Sim. Então a gente tem que ter mais ou menos ali algumas alternativas. Obviamente a gente faz um mapeamento de risco e expõe para o cliente, mas a gente apresenta as alternativas. Olha, seguir por esse caminho é isso, o posicionamento aqui é esse, o risco aqui é esse, aqui tem essa possibilidade, você tem uma quantidade suficiente de patrimônio, vamos diversificar no exterior, vamos botar um pouco em previdência, por exemplo, algum seguro. Se for uma empresa, usar o mecanismo, por exemplo, de seguro, para você fazer uma apuração de haveres ali quando você for liquidar, já deixar ali determinado no acordo societário, por exemplo, como é que você quer liquidar aquele seguro como beneficiário, se vai ser empresa, se vai ser algum membro ali, algum sócio, algum filho uma que vai sucessão entrar. Empresarial, a sucessão né? empresarial de forma... Às vezes por você isso precisa garantir... Não existe uma receita de bolo, né? Quando a gente olha o Brasil, né? O Brasil tem também uma questão do empreendedorismo muito forte, Sim. né? Então, assim, às vezes, as riquezas estão concentradas em empresas familiares. Sim. Né? Muito. E aí, assim, Eu acho que é mais de 90% das empresas brasileiras elas são familiares. São familiares. É dado do Sebrae isso. Você É que a gente olha... tem pouquíssimas empresas de capital aberto, né, de fato. Você olha assim, pô, como é que eu vou garantir? Às vezes não é só uma questão de sucessão da pessoa, né? Óbvio, você tem que se preocupar com a pessoa, mas tem que garantir também a sustentabilidade daquele negócio, né? Assim, agora saiu o filme Air, né? Que Sim. Fizemos um episódio inclusive sobre ele. E tem uma passagem que é muito boa, né? Quando ele... O cara da Nike, né? Ele vai falar assim, olha... Phil Knight. Fala assim, olha...
lá na Adidas vai ser assim a conversa. E aí ele fala, o patriarca morreu. Sim. Você vai ver que não... Tá uma briga de egos ali. Sim. Então, assim, se você não garantir, às vezes, uma sucessão daquela empresa, óbvio que nada disso aconteceu com a Adidas, os caras se reinventaram, conseguiram. Mas, assim, tem muito disso. A gente tem exemplo aqui no Brasil de empresas familiares que a segunda linha briga. Sim, né? você eclode por causa de uma... A gente trabalha muito nessa frente. Inclusive, eu tô confirmando aqui o dado é exatamente isso mesmo. Sebrae, 90% dos negócios do Brasil da empresa são familiares. Tem seguro para isso, né? Para sucessão empresarial, onde o beneficiário é a empresa e você garante a sustentabilidade, às vezes o fluxo de caixa daquilo ali. Ou a apuração de haveres. Apuração de haveres, é isso. Então, inclusive, assim, você falou de sucessão empresarial, tivemos ontem o último episódio de Succession, que é exatamente eu vi isso. Gravei pra te falar depois, você baixa direto nessa Esse cara tem que ver essa série, cara. Exatamente que a gente trabalha todo dia e ele não vê, cara. Eu fico indignado com isso. Mas e é exatamente essa dinâmica, que é um conflito, não tem jeito. Se não tiver tudo bem implementado, seja contratualmente, seja estruturalmente, cara, vai dar problema. A gente teve um caso no escritório lá, já tem um tempo já, mas o que acontecia? Ele tinha 4 filhos, o patriarca da família que tinha fundado a empresa, e é uma empresa relativamente grande aqui no Brasil, familiar também, obviamente. E aí, em tese, se você for botar para uma hierarquia tradicional, o mais velho deveria assumir. E a gente teve que fazer todo um trabalho, porque o do meio a gente identificou que ele tinha mais ele era mais capacitado Perfil e tinha também. mais o perfil gerencial para tocar o negócio. Só que aí você tem que chegar pro cara que em tese tá na linha de frente e falar: meu amigo, não vai ser você, vai ser seu irmão mais novo. Beleza? E obviamente não preciso explicar que é difícil ter esse tipo de conversa. Conversa né? é difícil. Mas a gente, enfim, conseguiu A advocacia criar é a carreira... mecanismos ali societários para Acho que a advocacia é uma das carreiras das conversas difíceis, né? Não tem jeito. A gente Aí botou ele no board, tem um enfim. pouco aí de psicologia também. Total, mais sim, uma total. outra... E aí, um entendimento, uma sensibilidade para entender as dinâmicas que estão ali sendo apresentadas para poder fazer a transição, nesse caso, da forma mais suave e rápida também, Vocês né? devem ter muita coisa lá no escritório com essa questão de sucessão patrimonial, de proteção patrimonial e sucessória, que a galera vem e fala assim, não... Poxa, a gente não consegue fazer um trust aqui no Brasil. No Brasil não dá. Mas lá fora a gente faz. Aí Poxa, eu consigo deixar pro cachorro. A gente consegue fazer aqui um negócio. E assim, é muito difícil. Não tem legislação aqui, não pode, a gente não consegue fazer. Mas também por criatividade jurídica é possível fazer. E aqui na Icatu a gente também estruturou uma coisa na Previdência que não chega a ser um trust abrasileirado, mas a gente consegue fazer com que o participante, né, que é a pessoa que está querendo proteger o seu patrimônio, ele defina, né, não só para quem e a forma como aquelas pessoas vão receber. Sim. Né? E aí a gente tem toda uma estrutura de desenho jurídico, de design jurídico para poder garantir a aplicabilidade dessas designações, que é muito bacana, e a gente atende também uma parcela da população que quer essas coisas mais sofisticadas, às vezes uns produtos que não tem ainda no Mas o meu ponto era até um pouco esse, assim, porque quando às vezes a gente pensa em planejamento patrimonial e sucessório, como os meninos fazem mais no escritório deles, às vezes a gente pensa numa sofisticação, muito patrimônio, quando você está falando de quantias muito vultuosas, imóveis, grandes empresas. Mas assim, não necessariamente, era isso que eu queria trazer pra cá, assim, planejamento patrimonial e sucessório, ele é pra todo mundo, entendeu? Pra todo mundo, pra você ter que mitigar os riscos e os custos de um inventário, pra você conseguir facilitar, suavizar, pra você conseguir fazer exatamente aquilo que você tem vontade, obviamente dentro do que a lei permite, né? A nossa lei brasileira, eu tenho 12 planos de previdência. Maravilha! Gente, eu tenho um só, mas assim, vou me inspirar no Bruno, de repente. As minhas filhas de 5 e 4 anos já têm plano de previdência. Não, maravilhoso. A Grace aí tá falando que... você tem quantos, Grace? Fala pra gente. Não, na verdade, por certificados, né? Por certificados também. Eu tenho os 5 certificados e
Meu filho de 8 anos tem desde que nasceu. Gente, Se maravilhoso. ela tem 5, só pra quê? Ela não tá no microfone, tá dizendo, velho. Ela falou que tem 5 e o filho dela de 8 anos também já tem o plano. Tá vendo só? O pessoal aqui veste a camisa. Veste a camisa, Mas era isso, Acredita assim, no produto, que é muito exatamente. Um importante. dos pontos que assim, eu fiquei... Depois eu queria até saber mais sobre esse produto aí. Achei ele... Vou te apresentar para um comercial nosso. Não, até por causa de cliente, assim. Exato, tá exato. tudo. Um dos pontos que eu achei muito legal, assim, da gente fazer esse Manda Pro Jurídico, gente, by Catu, é porque não é só uma empresa que você vê uma solidez, assim, você emprega uma empresa que valoriza a cidade que eu moro, isso pra mim é muito importante, mas como eu acho o produto muito importante, assim, um produto muito importante de você falar, de você refletir, e eu sei que é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade de chegar, assim, quem vê, quem gosta e quem entende... realmente vira um pouco fã, assim, Entende a fala, cara, é o importância. ideal. Exato. Mas é muito difícil, tem muita gente que não chega lá. Desde um profissional que trabalha com isso, até um cidadão médio que pensa talvez só numa autarquia federal, que será que tem essa credibilidade? Será que vai funcionar? São muitas questões, né? Quantos problemas a gente não vê aí decorrente desse tipo de quando você chega à necessidade de você gozar ali do benefício efetivamente, né? Quantos entraves você não encontra? E a gente está falando que, assim, na Previdência Aberta, o produto ele é tão personalizável, sabe? Você tem tantas Possibilidade, né? E possibilidades. tem que ser, né? Que você Tem pode que ser. escolher. Porque cada um tem É. uma demanda, um caso concreto diferente. Isso. Tem que ser ajustado, flexível. Então, assim, você... O que é engraçado, porque as pessoas, quando você encontra as pessoas, falam, não, eu tenho Previdência. Eu falo assim, tá bom, o que você tem? Não sei, eu tenho Previdência. Mas você não sabe nem o que é. Aberta ou fechada? Tem isso? Tem aberta ou fechada? Não sei, sei lá. Você escolheu a tabela progressiva, regressiva. VGBL ou VGBL? E aí, né, a gente tá assim, acho que vai ao ar depois, mas a gente tá gravando aqui, faltam 3 dias pra... Não, 3 não, hoje é segunda, terça, 29. então... faltam 2 dias para o final do prazo da entrega da declaração de imposto de renda. E é isso, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Fala assim, não, você tem fechada, tá errado, você tem aberta, tá errado, você tem PGBL, tá errado, VGBL, tá errado. Não tem. Tudo depende do seu momento. Quando eu brinco, eu falo que eu tenho 12, né? Não é brincadeira, é verdade. Mas assim, eu tenho Previdência Aberta, eu tenho Previdência Fechada, eu tenho PGBL, eu tenho VGBL, eu tenho fundos conservadores, eu tenho fundos agressivos, eu tenho... Cercou de tudo que é lado, né? É isso. É um pouco de edge. Você, Sim. assim, é Sim. diversificação de carteira, né? É você ter ali, fazer a sua proteção para o seu planejamento, porque não é só proteção, é planejamento, Com planejamento patrimonial. Voltando ao que eu falei, mudar a conversa, educação financeira. É isso. Né? É formação de poupança. Então, a gente está chegando aí no prazo da entrega da declaração de imposto de renda. VGBL, PGBL. Como declarar? Como declarar. PGBL, você tem incentivo fiscal, você pode abater 12% da sua renda tributável. Então, assim, tem toda uma gama de incentivo, de benefício, que é você entender o momento que você está. Qual a declaração que eu faço? Eu faço a simplificada? Eu faço a completa? Sim. Então, vale eu ir para qual tipo de produto? Eu comecei a minha previdência privada quando eu tinha... Não vou nem falar. Quando eu entrei de estagiário na Icatu, tá? Lá em 2001, e eu comecei minha previdência privada num VGBL com R$50 por mês. É isso. Fora do que a empresa oferecia. Eu entendi A importância. entendi, e aí contratei entendeu? R$50 por mês, era o que eu podia naquela época. E aí, quando você vai avançando na carreira, você vai avançando, a sua vida vai mudando, porque R$50, gente, sai... Hoje em dia, R$50. Ali, você nem percebe. Às vezes você tem um DDA na sua conta de R$50 que você nem sabe o que é. Com certeza. É um Netflix da vida. Exato. Não, o que é? Um streaming a mais que eu tô contratando. E você está protegendo o seu futuro. É isso. Perfeito. Planejamento, né? É isso. E conscientização também, que a gente estava falando aqui, cultural, de você entender a importância disso lá na frente, né? E não pensar só no agora. Dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais.
@mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além de Manda Pro Jurídico Podcast nas suas principais e favoritas plataformas de áudio e vídeo que estão aí, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Deezer, enfim, tá tudo lá. Consuma-nos da forma que preferir. Estamos aqui e interajam também, porque a tua interação é muito mais que bem-vinda para que a gente continue a construir essa bolha virtuosa de juristas que são inquietos e que querem melhorar cada vez mais o nosso mercado, assim como o Bruno, assim como a Grace, enfim, todo mundo que já faz parte aqui da nossa bolha Manda Pro Jurídico, certo, Bruno? Certo, e o Rodrigo falou que vai fazer uma dancinha do TikTok para lançar esse episódio. Não, a dancinha do TikTok quem tá devendo é o Pedro e a Natália tá devendo usar usar um chapéu daquele do Jockey da Gávea. Num episódio aí, quando a gente ia bater quanto, Natália? Da Natália já foi, o meu que ainda não foi. Agora eu vou elevar pra 50 mil. Antes era 10 mil seguidores, a gente já então bateu, entendi. agora tá 50. O Inad implementa, aí você vai pôr. Isso, exatamente. É o aditivo, É o aditivo contratual. No mais... Então a gente vai bater essa meta aí. Vamos bater, tá chegando. Tá mais perto que ontem. E além disso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, eu vou convidar vocês a seguirem a Icatu nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, né, Brunão? Isso aí, LinkedIn Icatu Seguros e no Instagram, @Icatu Seguros, tudo junto. Gente, fácil de encontrar, só chegar lá, vocês vão entender um pouco mais desse mercado que a gente abordou aqui. Tem muito mais coisa para ser conversada e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico, que estamos sempre aqui a postos. Grande abraço!